Algo aconteceu hoje no Santiago Bernabéu que não dá para passar batido. Quem assistiu Real Madrid x Levante viu na hora. Vinícius Júnior pediu a bola durante o jogo inteiro e simplesmente não recebeu. O brasileiro se movimentou, atacou o espaço, ofereceu linha de passe e mesmo assim foi ignorado em situações claras de ataque. No calor do jogo parecia apenas má fase de entrosamento, mas quando os dados pós-partida foram divulgados, a discussão subiu de patamar. As estatísticas revelaram um padrão que não aparece na televisão. 0 passes ofensivos de Mbappé para Vinícius em 90 minutos completos, em um jogo de domínio territorial e posse alta. Isso acendeu o alerta tático e gerou uma pergunta que está explodindo nas redes agora. Estamos diante de um problema de química entre duas estrelas? Ou existe um componente psicológico e de posicionamento que está travando a dupla mais esperada do mundo? Comenta aí embaixo. Você acha que isso é só falta de entrosamento ou já tem algo mais profundo acontecendo? O número caiu como uma bomba no pós-jogo. Mbappé não acionou Vinícius uma única vez em situação de ataque durante toda a partida. Para muitos, isso por si só já seria suficiente para levantar debate, porque estamos falando de 2 jogadores que atuam próximos, dividem setores parecidos e precisam se complementar para fazer o Real Madrid funcionar ofensivamente. Em jogos com controle territorial e volume de posse, a tendência é que conexões entre atacantes se multipliquem, principalmente quando o adversário recua linhas e oferece corredor. O Levante fez exatamente isso, fechou o bloco baixo e obrigou o Real a circular a bola. O contexto perfeito para diagonais e tabelas entre pontas e centroavantes. Mesmo assim, a conexão não existiu. Para o analista tático comum, é estatisticamente muito improvável um atacante do calibre de Mbappé terminar um jogo inteiro sem servir o companheiro de ataque uma única vez. E é por isso que a conversa explodiu. Não é sobre demonizar jogador, é sobre entender por que a engrenagem não girou. Mas a discussão ficou ainda mais quente quando surgiram os mapas de calor. O de Mbappé mostrava ocupação intensa, justamente no setor esquerdo do campo, a zona natural de Vinícius. Isso mudou o debate de faltou passe para faltou função. O francês não atuou como referência central, como pede o desenho tático do Real, mas afundou na ponta, trazendo para si o mesmo espaço onde o brasileiro costuma construir sua melhor versão. Quando um atacante invade o setor de um ponta, o ponta precisa recuar para não congestionar o corredor, e isso ficou escancarado no mapa de Vinícius. Ele tocou muitas vezes na intermediária e até próximo da linha defensiva. Ou seja, ao invés de atacar a área, participar de último terço e finalizar jogadas, funções que o transformaram em protagonista no Real nas últimas temporadas, ele virou praticamente um gerador de jogada a partir da base. Para um jogador decisivo, isso é um deslocamento estratégico grande e que naturalmente reduz produção de gol e assistência. Quando uma dupla não se conecta em campo, o treinador normalmente ajusta, ou desloca alguém para o meio, ou troca lado, ou pede apoio mais curto do meia para criar triângulo, ou inverte setores para abrir corredor. Arbeloa não fez nenhum desses ajustes durante os 90 minutos. O Real seguiu com o desenho original, mesmo com o ataque travado e o lado esquerdo congestionado. Isso levantou uma segunda pergunta. Estamos diante de um problema técnico ou de uma decisão tática deliberada? Não é incomum no futebol europeu pedir para um atacante puxar o protagonismo em fase de adaptação, principalmente quando ele chega como estrela e com expectativa midiática elevada. Mas isso tem efeito colateral imediato. Alguém perde território. E nesse caso, o prejudicado foi Vinícius, que participou menos do funil ofensivo e mais da construção. É por isso que analistas começaram a tratar o episódio como um tema de modelo de jogo, não como escolha individual aleatória. Outro aspecto que entrou no debate foi emocional. Vinícius não apenas teve pouca bola, como foi cobrado pela torcida em diversos momentos do jogo, sendo vaiado na apresentação da escalação e a cada erro técnico simples. Esse ambiente muda o comportamento de um jogador, principalmente quando ele percebe que precisa provar algo em um momento onde o time todo está fragilizado. Quando o vestiário sente que um jogador está sob holofote negativo, muitos passam a agir de forma mais conservadora, evitando passes arriscados que possam resultar em pressão. Isso não tem nada a ver com boicote, tem a ver com sobrevivência competitiva. Mbappé, por outro lado, chegou blindado, com status de protagonista e sem o desgaste emocional acumulado. Isso naturalmente distorce o fluxo de jogo. Quem está sob crítica recebe menos, quem está sob proteção recebe mais. Esse tipo de dinâmica não precisa de complô. O futebol já produz isso sozinho quando há desnível emocional dentro do elenco. O episódio também levantou discussões sobre posicionamento institucional. Florentino Pérez sempre tratou grandes contratações como projetos de narrativas, não apenas reforços. Quando o Real investe em alguém do tamanho de Mbappé, existe um plano esportivo, mas também um plano de marca, mídia e reposicionamento global. O mesmo vale para Vinícius, que até pouco tempo era a principal figura do clube no pós-Benzema. Quando duas narrativas se chocam, a diretoria observa qual gera retorno maior em cada momento. Isso não significa escolher um lado esportivamente, mas determinar qual será o discurso público prioritário. E nesse instante, o foco comercial e midiático está mais sobre Mbappé do que sobre Vinícius. Em momentos assim, o jogador que já estava no clube precisa reconquistar espaço dentro do campo. Não por boicote, mas porque o clube está tentando criar uma nova era, e toda nova era tem um rosto central. Isso já aconteceu no Real Madrid com Ronaldo, com Zidane, com Cristiano e com Modric.
O último fator que acendeu o sinal de alerta foi externo. Carlo Ancelotti assistiu tudo à distância, sabendo que faltam poucos meses para a Copa do Mundo. O treinador da seleção brasileira não está preocupado com quem será o protagonista no Real Madrid. Ele está preocupado com o estado emocional, físico e competitivo do seu principal atacante. Vinícius não pode chegar à Copa tendo que fazer dupla função, recuando para buscar jogo e trabalhando como meia lateralizado, enquanto outro jogador ocupa o setor nobre da área. A seleção precisa do Vinícius agressivo, vertical, finalizador e determinante. Se essa situação se prolongar, o desgaste técnico e psicológico pode chegar no pior momento possível para o Brasil. É por isso que analistas brasileiros começaram a levantar o tema. Não pela polêmica, mas porque o Real Madrid tem histórico de desgastar jogadores emocionalmente antes de grandes torneios. A pergunta não é sobre o Real, é sobre o Brasil. Quem vai desembarcar em junho, o protagonista ou a sombra? Agora eu quero te ouvir. Você acha que isso foi só falta de entrosamento inicial ou já tem dinâmica de protagonismo em choque? E mais, o Real Madrid tem espaço para 2 protagonistas no mesmo setor ou alguém vai ter que se adaptar? Comenta aí embaixo, deixa o like e se inscreve para não perder as próximas análises. Aqui a gente não repete manchete, a gente explica o jogo. Seu chão, craques em ação, análise no som, Futplay é paixão, Futplay é paixão, Futplay é paixão.